aqueles notórios protagonistas da Lava Jato se especializaram já há vários anos em redes sociais. E nas redes sociais eles se especializaram em desgastar o Supremo Tribunal Federal como instituição, atacando pessoalmente, eles fazem isso todos os dias, religiosamente. A pauta dos protagonistas da Lava Jato na plataforma X e nas redes sociais é desgastar, é criticar, é caluniar, é injuriar, é agredir as pessoas que compõem o Supremo Tribunal Federal. Alguns dos membros do Supremo Tribunal Federal, e atingir o Supremo como instituição, como poder, o Judiciário como poder. É incrível imaginar como pessoas que faziam parte do Ministério Público, e eu tenho muita honra de ter feito 3 anos, fiz parte do Ministério Público aqui no Paraná, uma carreira muito honrada, formada por mulheres e homens muito honrados, como é o Judiciário. Mas, então, sai do Ministério Público, sai do Poder Judiciário Federal, como foi o Sérgio Moro, migram para a política, uma política que representa a extrema-direita hoje no Brasil, e representa os grandes interesses da Faria Lima, em linhas gerais, e começa a criticar um dos poderes que foi responsável, primeiro, pela resistência contra a omissão durante a pandemia do Covid. Não fosse decisões como a do ministro Lewandowski, eu não sei qual seria o número de mortos no Brasil durante o Covid. O Supremo teve esse papel histórico. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, como aquele sustentáculo da democracia durante essas ameaças que se iniciaram no governo anterior, governo do ex-presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia se falava em autogolpe, em golpe. Eram mensagens que não eram nem cifradas, não eram sutis, elas eram ostensivas, elas eram manifestadas das mais diferentes formas. Então, quer dizer, se chegou ao poder legitimamente, o ex-presidente Bolsonaro chegou dentro de eleições, não digo assim totalmente legítimas, porque nós tivemos aquele episódio do vazamento da delação do Antônio Palocci há poucos dias antes do segundo turno das eleições, entre Haddad de um lado e Bolsonaro de outro lado. Então, aquele papel histórico, isso não sou eu que digo, é o Supremo Tribunal, já disse inúmeras vezes, o ministro Gilmar, inclusive é vítima em um processo criminal contra o Sérgio Moro, é vítima de injúrias lançadas contra ele, calúnias lançadas contra ele, melhor dizendo. O ministro Gilmar cansou de dizer isso, olha, aquela delação do Antônio Palocci foi também decisiva nas eleições de 2018. Então, não bastou o Sérgio Moro prender o presidente Lula, não bastou o Judiciário proibir o presidente Lula de dar entrevista dentro daquela cela, não bastou limitar totalmente os direitos e contrariar até mesmo uma diretriz na época, uma decisão da ONU, uma recomendação que dizia que o atual presidente Lula, na época, havia saído aí com 81% de aprovação e tinha mais de 40% de intenções de voto em 2018 e que teriam direito, dentro das regras democráticas, de se candidatar. Tudo isso foi colocado para debaixo do tapete, então não bastou tudo isso, ainda veio como aquela cereja do bolo, aquela imagem, aquele vídeo, do ex-ministro Antônio Palocci, que foi um homem torturado, segundo ele, eu iria ouvi-lo, simplesmente essa audiência em que eu iria ouvi-lo foi cancelada por determinação do TRF da 4ª Região, eu respeito, é uma decisão que tem que ser respeitada. Eu iria ouvi-lo, o ex-ministro Antônio Palocci pediu para que fosse ouvido lá na 13ª por mim, que queria narrar as torturas que sofreu para produzir aquele vídeo. Um vídeo que foi obtido dentro de uma delação, uma colaboração premiada fechada entre a Polícia Federal e Sérgio Moro, porque o Ministério Público Federal do Paraná sequer aceitou endossar, na época, aquela colaboração do Palácio, porque ele disse, olha, não tem nada aqui, não tem nenhum elemento. Mas serviu, claro, antes do segundo turno em 2018,
para interferir no resultado das eleições, que foi lançado aquele vídeo em horário nobre no Jornal Nacional. Isso interferiu, de alguma maneira, na vontade dos eleitores, e isso é o que nós não queremos. O foco é despolitizar o judiciário. Essa é a proposta, inclusive, do livro. Nós temos algumas propostas ali ao final do livro. Uma das propostas, por exemplo, é que todas as palestras pagas a juízes e promotores eles têm que declarar ao final do ano, colocar isso no site de transparência, não é uma forma de cooptação. Pega lá, Dória convida o Sérgio Moro, a esposa, não sei mais quem, leva para Nova York, palestra aqui, palestra ali e tal. Então, não se sabe, não estou dizendo que houve, mas se quer transparência, né? O Dallagnol deu 500, não sei quantas palestras, não se sabe o valor até hoje. Então, se quer transparência, os agentes públicos não têm essa transparência. O Dallagnol, o Sérgio Moro nunca abriram mão do seu sigilo fiscal e bancário, algo que eu posso fazer tranquilamente, como qualquer cidadão honesto. Eu não teria problema nenhum em fazer isso. Eles, como homens públicos, nunca abriram mão desse sigilo bancário e tributário sobre as palestras e eventos que participaram. Enfim, houve, sim, uma monetização da profissão. Então, uma das propostas é essa. Eu, por exemplo, eu vou ficar no judiciário até me aposentar, não tenho intenção nenhuma de nenhuma outra carreira, mas nós queremos retirar essa política. Então, deu para ver muito claramente, durante a atuação marcante histórica do ministro Salomão no CNJ, que a intenção dele foi despolitizar o judiciário. A minha intenção, quando estava na 13ª também, despolitizar, retirar o sigilo de todos esses processos, colaborações, leniências, acordos espúrios que aconteceram, né, infiltrações ilegais. Nós tivemos diversos, não foi só o Tony Garcia, diversos personagens infiltrados aí pelo Sérgio Moro, né, que atuaram clandestinamente num serviço, uma espécie de SMI, uma espécie aí de DOPS clandestino, escutas telefônicas. Então, a 13ª acabou se convertendo numa verdadeira fábrica de ilegalidades, de atrocidades, um moedor de carne humana que não poupava ninguém, nem simples secretárias das empresas, que eram presas e eram expostas, né, a condições ultra degradantes, isoladas das famílias, e em alguns dos casos que eu ouvi, das testemunhas, isoladas até mesmo dos advogados, de maneira a colaborarem, a virem para uma delação premiada e entregarem seus chefes, né? Simples secretárias que atendiam o telefone, faziam depósito aqui e ali. Então, veio uma tsunami que arrastou centenas de pessoas, Vavai. Só que a técnica da Lava Jato, que se tornou a espécie de estándar judicial em alguns lugares aí no Brasil, é esse. Decretamos as medidas cautelares, prisão preventiva, bloqueio de bens e valores, contas bancárias, tudo. A pessoa fica sem dinheiro para fazer uma compra na farmácia da esquina e depois joga isso para a mídia e estaciona o processo lá no arquivo da VAR. Aí chega um ingênuo como eu, 8 anos depois, olha para tudo aquilo lá e diz, meu Deus, mas aqui são centenas de processos que estão parados há 8 anos.